Olá amigos, aqui é o Rodrigo e eu queria um irmão que conseguisse parar o tempo. Olá, aqui é o Pedro e eu queria ter um irmão que fizesse uma revolução também. Estamos voltando aqui hoje com a parte 2 do Papo Anime do Fullmetal do Code Geass. É a vontade, cara. É a vontade, tá ligado? O cara queria estar falando de Fullmetal, tá vendo? Falei, Rodrigo, vamos fazer papo de Code Geass? Vamos! Tô empolgado! Olha o que o cara quer, de verdade. Fullmetal, no fundo, assim, na alma, a gente quer Fullmetal. Estamos aqui hoje voltando com a parte 2 do Papo Anime de Code Geass. Lembrando que isso aqui é a parte que vai ter full spoiler, até porque se você chegou aqui, você já viu a parte 1, né? E provavelmente você já tá no hype aí, inclusive, não só no hype, como também no pique, né? Pra ver a parte 2. Então você já deve ter visto ou está vendo, então não tem por que a gente não dar spoilers aqui, fazer área sem spoilers. Então vamos lá, começando com o enredo, né? Que é um pouquinho diferente nessa R2, apesar de continuar direto. A gente tem algumas diferenças aí logo na primeira parte. No primeiro episódio a gente já percebe que, ou pelo menos pensa que é outro anime completamente diferente, né? É incrível como ele começa, né? A volta dessa R2. Ele te põe um monte de dúvidas no começo, né? Como aqueles personagens estão ali, a Vileta é professora, e por que o Lelouch tá agindo daquele jeito? E aí no final do episódio nós temos o reencontro dele com a índole ideológica dele, né? Que ele perdeu a memória, né, cara? Isso, ele perdeu aspas, né? Acho que o ponto alto ali da estranheza do episódio é ver o Lelouch rindo. Logo no início do episódio você fica, caramba, o que tá acontecendo? O Lelouch não tava dando tiro no Suzaku no episódio passado. E aí você fica um ano esperando pra quando chegar nisso você ficar louco de curiosidade. Pois é. Mas aí no final você acaba percebendo que foi o pai dele que tem um guias também, que futuramente a gente vai ver que todo mundo nesse anime tem guias. Mas a gente vê que o imperador de Britânia tem um guias também, e ele usa no Lelouch pra fazer ele perder a memória. Na verdade, reescrever a memória dele e dos amigos dele. No final do episódio ele acaba relembrando e entendendo que ele era o Zero, apesar dele estar ali no início, né, meio que criticando o Zero. Ele acaba percebendo que ele tem que continuar com a revolução dele. É um reencontro interessante, porque imagina que tava vendo isso semanalmente, teve que esperar mais de um ano, né? Apesar de ter esse reencontro e tal, a gente volta ao nosso rumo de críticas e argumentos que a gente tava falando no vídeo da R1. Apesar da gente ter falado lá sobre a história, não sei o que e tal, ela tem muita conveniência, muita coincidência, acho que apesar de tudo isso, ela tenta manter um sentido dentro dela mesma. Então, por mais que você não consiga acreditar ceticamente naquilo, dependendo da pessoa, né, varia muito, ela cria artifícios. Por exemplo, nesse começo, ela amarra tudinho pro Lelouch ficar na escola e vivo. Que é aquela coisa pra ele poder atrair a si, o imperador capturar ela, e aí, ao mesmo tempo que eles estão vigiando ali se ele pode virar o Zero ou não, e aí eles acham que vale o risco pra capturar a Cici. Não é bem uma conveniência, o cara foi pego e tal, e aí eles mandam pra escola de novo, mas a história ela tenta manter uma coesão dentro dela mesma, né? A gente pode até olhar de fora e estranhar, mas dentro dela faz um certo sentido. Com certeza. Na verdade, o Code Geass ele tem muito dessas conveniências bizarras, a gente já falou na primeira parte, mas a segunda parte fica escancarado, várias coisas ridículas, da minha parte, pelo menos eu acho, em que o Lelouch ele recomeça a história dele como Zero, né? Só que todo mundo já sabe que ele é o Zero é o Lelouch, então ele não pode simplesmente deixar de ir pra escola ou coisas assim e continuar a revolução dele. Ele tem que dar formas das pessoas não perceberem. E você começa a ver formas completamente surreais. É uma mulher que bota uma máscara e fica com o rosto dele. Isso aí é bizarro, cara. Isso aí é bizarro. E isso é bizarrice demais. E aí ele também consegue manipular o rolo também, né? Mas o rolo a gente fala um pouquinho mais pra frente, né? Porque é um grande problema, o rolo. O rolo é um grande problema.
Mas não só isso, a gente começa percebendo também que na R2 tem muito desse negócio. É tanta coisa bizarra, tanta coisa grotesca que, não sei, perde um pouco a credibilidade do anime, mas também não deixa de ter aquela fodice que o Code Geass tem, né? Sim, essa é uma observação, acho interessante que a Vileta, como professora, mais que todo mundo acha meio um clichê, até dá uma certa referência, porque o Ogi tinha falado pra ela que ele era professor antes da guerra. O fato dela pegar o papel de professora é até uma reflexão de posição, ela está na posição dele, né? Mas é só uma observação idiota, vamos continuar. Vamos lá, personagem. Bom, cara, acho importante a gente começar com o Rolo. A gente já tem vários problemas de personagens que são superficiais ali no anime, e aparece a marionete em pessoa pra ser manipulada, né? Sim, o Rolo é um negócio complicado porque ele era pra fazer espionagem ali do Lelouch, mas aí chega uma parte que ele realmente descobre que o Lelouch é o Zero, e o Zero consegue manipular ele pra ele realmente virar a marionete em pessoa. Então o Rolo basicamente não serve pra nada na trama a não ser manipulado. Ele simplesmente poderia não existir, ou sei lá, completamente... Ser substituível, né? Exatamente, ser substituído por qualquer personagem que já tava na trama. Parece que ele tá ali só pra deixar a história do Lelouch ser vigiado e voltar a ser o Zero um pouco mais verídica, né? Porque ele ajuda lá a manipular o núcleo. Apesar do Rolo ser um problema, a morte dele eu acho triste. Deu pra entender que ele foi uma pessoa usada pelo Lelouch, que ao menos ele foi usado e dessa vez ele desfrutou alguma coisa dessa manipulação. Porque na verdade o Rolo, ele era um personagem que ele era um experimento. O cara sempre falou, ó, você foi um experimento falho. Você sempre que você usa o seu guias, seu coração para. E aí, alguns momentos antes, o Zero, o Lelouch, ele fala pro Rolo que queria matar ele, que odeia ele. E ele simplesmente não consegue acreditar, porque, putz, foi a única família que ele teve na vida. E ele sabe que apesar do Lelouch ter recuperado as memórias, quando ele não tinha memória, tudo que ele passou foi real, tudo que ele passou foi verdadeiro. Então ele consegue guardar aquilo no coração e não acreditar no Lelouch de agora. Que é o Lelouch que tinha acabado de perder no Nali, o Lelouch que estava sem visão do futuro, que já tinha até aceitado morrer. E foi por isso que ele salvou o Lelouch, porque ele não queria ver a família dele morrer, a única família dele. É tanto que as últimas falas dele são: eu sei que tudo que você falou foi mentira. Você é um mentiroso. Não, e já falei, continuando essa linha de personagens horríveis, a Nina, uma personagem que o acaso fez ela da cientista mais poderosa do planeta. Ela só serviu na trama pra dizer que todos os personagens dali podem desempenhar algo além do que já eram. Reutilizaram ela pra dar algum fim, que foi no caso dela criar aquela bomba. Mas, cara, que horrível, né? Pois é uma personagem que é o que? Do ensino médio, ela criou uma bomba ali. Pra quem não lembra, ela criou uma bomba ali pra explodir tudo e matar o Zero, porque a Zero tinha matado a Elfie. E aí o governo resolve aproveitar ela é um personagem completamente fraco e horrível, cara. Ela tem uns picos de bizarrice, sabe? Ah, usa a bomba aí, Suzaku. Aí o Suzaku vai e usa a bomba. Ela, não era pra ter usado. Cara, é muito bizarro. É muito... Se você soubesse que vai dar em alguma coisa, né, esse aprofundamento dela, não vai. Sabe que é só mais um loop, que ela só vai ficar indo e volta, não sei o que. Aí no final ela serve ali mais ou menos pro plano final do Lelouch, mas completamente substituível por qualquer cientista que poderia ter ali em Britânia, né? Pois é, e alguém que não ficou tão horrível nessa temporada, na minha opinião, foi o Suzaku. Que a partir do momento que ele derrota o Zero e ele assume a posição de cavaleiro oficial de Britânia, ele veste o manto de vilão dos japoneses, porque agora, né, o Zero é o salvador do Japão, por causa do massacre lá, coisa e tal. E que tal? O Suzaku, ele deixou de ser um moleque, ele amadureceu. A partir do momento que ele mostrou ali a aparência do Zero, conseguiu virar ele virou um dos Night Seven, né? Que são os 7 cavaleiros, os maiores cavaleiros. Isso. E aí você percebe que ele deixou aquela ingenuidade e fala, não, se eu quero chegar em tal ponto, eu tenho que fazer isso, isso e aquilo, independente de quem eu tenha que pisar. E é irônico também, isso o anime explora muito bem, ao meu ver, que o Geass que o Zero usou nele ajudou muito pra isso. Sim. E ao mesmo tempo atrapalhou. Porque ele é um personagem que ele tem honra. Então se ele tem que morrer, ele aceita morrer. Mas o Geass faz com que ele não morra. E ao mesmo tempo faz com que ele consiga enxergar a ambição dele. Sim, o Suzaku como personagem parece ter mudado. Ele aceita a ideia de justificar os fins pelos meios, como o Rodrigo falou, mas você vê que lá no fundo ele ainda tem uma ingenuidade, que ele tá perdido no que faz. Isso só vai mudar realmente no final, que ele, né, vai comprar a ambição do Lelouch, não sei o quê.
Mas é isso que o Ben e o Rodrigo falou, né? E, cara, quando esse conceito do Geass perseguindo ele, né? Fazendo sobreviver, é uma essência muito boa no Code Geass, né? Que foi algo que foi implementado lá no meio da primeira temporada e continua servindo pra algo até o final. E é interessante porque você vê que o Geass, mesmo usado lá no meio da primeira temporada, ele não se perde. O Viva foi a palavra mais forte que o Zero pode ter usado no anime o tempo inteiro, né? Foi o que fez ele conseguir chegar onde ele chegou. O Suzaku ele já poderia ter desistido da vida há muito tempo e o Suzaku foi um ponto importante pro final do anime. Que é interessante, porque no papo da R1 a gente falou, beleza, o Suzaku é um clichêzão, é chato por ser pacifista, mas a gente não vê uma forma de fazer uma contrapartida ao Lelouch sem ser pacifista demais, né? Porque a contrapartida do Lelouch teria que ser algo do bem e tal, pacifista, e logo é meio ingênuo, e logo o Suzaku é a representação disso. Então logo ele ia morrer naquele mundo de guerra e de, olha, aqui não tem espaço pra você. Ele é um personagem que traiu várias vezes as pessoas. E o Geass é realmente a proposta perfeita pra ele continuar vivo. E é bacana também porque você percebe que o Suzaku ele amadureceu da R1 pra R2, mas durante a R2 ele amadurece mais ainda, que é quando ele joga a bomba, ele percebe que, putz, tinha alguma ingenuidade minha aqui, já era. Tem que ir pro saco, eu tenho que fazer tudo mesmo. E aí ele vai... que ele até ri, né? Ele dá a gargalhada. Isso, aquela gargalhada, tipo, já era, cara. Aqui não tem mais como voltar. Então ele vai lá, ele desafia o Imperador e dá no que dá, né? Daí pra frente a gente fala um pouquinho mais à frente o que acontece, mas o Suzaku ele amadurece muito depois disso. Tem um personagem que é muito importante, aspas, a importância pro fraco, né, dos personagens, que é o Jeremias. Ah, esse aí é a conveniência em pessoa, né? Nossa, ele tem o Geass que pode destruir o Lelouch, beleza. Eu já achei bizarro o experimento nele, né? E aí, pra mim já teria acabado o arco dele, deveria ter acabado naquela parte lá no início e acabou, sabe? Ah, o Jeremias foi usado pelo Zero ali, mais um dos peões. Mas aí eles continuam nisso, eles fazem aquele experimento e ele ganha um anulador de Geass. Que você percebe que é o apetrecho, né, mais inútil do anime. Deveria ser o mais foda, né? É isso, ele tem o anulador, ele chega no Lelouch, caralho, ele vai matar o Lelouch. E aí ele, não, eu devo minha honra a você porque eu era honrado a Marianne, que era sua mãe. E você fica, caralho, que plot twist bosta. Cara, não faz sentido você ter um personagem... Na verdade até faz sentido, mas é muita conveniência. Né? Só faz sentido dentro da trama, porque naquele modo cavaleiresco, aquela honra, mas pra gente que não tá tão inserido assim, né, nessa honra de Britânia, parece realmente muito conveniente. Sim, o cara lá da época de Marianne cuidava da mãe dele e do nada é o mesmo cara que ganhou o poder de derrotar ele. Cara, é muito... E aí você fica vendo que o personagem fica dando vários motivos... Ah, é minha honra... Tem uma cena que ele vai matar um cara. Eu ri muito. E aí ele vai matar o cara e ele... Sofra o poder da minha fodendo honra! E buf, o cara explode, é muito cômico, velho. Eu ri muito dessa parte. É quando ele mata o Vivi, não é o qualquer cara, né? Eu vivi isso mesmo, cara. Nossa, bizarro, porque você vê que basicamente o personagem que ele tinha um potencial pra virar alguém, ele vira só um discurso em pessoa andando, sabe? Discurso ruim, por cima. Novamente, poderia ser melhor usado, né? Sim, com certeza. Nesse arco eu consegui entender também que a Eufêmia era pro Suzaku, a mesma coisa que a Nunalia é pro Lelouch, né? Não tinha pegado isso na R1, eu consegui pegar aí. E o primeiro arco, o primeiro grande arco aí da R2, você vê que a Nunalia virou governador, aí até uma jogada política interessante do Imperador, vira governador, não sei o que, e aí perde o sentido da ideologia do Lelouch criar um mundo melhor pra ela. Ele sente que perdeu de novo, não sei o que os fins para sua vingança não podem ser justificados pelos meios que ele julgava ser correto. Então esse drama chega a ter aquela cena com a Karen, né, que ela debate com ele. Ela fala pra ele, me usa, me dá ordem como você sempre faz, não sei o que. E aí a gente vê o cotidiano dele, né, que ele vai lá pros guetos, não sei o que. Tem até aquela cena engraçada que ele manda os caras fazerem dancinhas, né? E uma das poucas vezes que a gente vê o dia a dia dele realmente ter um peso na trama, né, fora a escola. E aí ele, no final, ele volta pro Kier e fala, eu decido retirar o governo da Nunalia sem machucar ela, porque ela só é um fantoche de Britânia e eu tenho que tirar essa ilusão dela. Mas até aí, pelo menos eu já tava entendendo ali que não precisava me aprofundar nos personagens. Eu já sabia que eles iam voltar pra algum lugar.
Então eu consegui, acho que me entrar mais nessa coesão deles irem, voltarem e não chegarem a lugar nenhum. Você gostou das lutas e da ação dessa segunda temporada, né? Eu não sei exatamente o que foi que aconteceu, mas, cara, tipo, acho que o único mecha que eu realmente fiquei empolgado com lutas, assim, foi o Gurren Lagann, porque Gurren Lagann é muito aquele negócio que eu amo, né? Foda-se tudo. Mas o Code Geass, pra mim, era só luta mesmo e era consequência ali da trama, do enredo e tudo mais. E aí, não sei o que deu, que na segunda temporada parece que tudo multiplicou assim a fodice, principalmente as lutas de mecha. E eu acho que eu vou dar um foco ali maior na Karen, porque a Karen, ela tem um peso, ela não pode morrer. Ela é tão importante quanto... Não, ela não é tão importante quanto o Lelouch, mas ela é a pessoa mais importante pro Lelouch chegar onde ele quer. Porque ela é a cavaleira dele, não sei se é assim que fala no feminino, mas ela é a pessoa ali que vai fazer com que ele consiga chegar onde ele quer através da força física, que é através do mecha dela. Então você vê o mecha dela, que é o mais forte ali, tão forte quanto os Knights of Seven, né? Sendo destruído, chegando a ponto de explodir e tudo mais, quase perto dela ter que ejetar. E aí tem uma cena muito louca, os caras colocaram coisas novas no mecha dela durante a batalha, e ela vai e usa, e todo mundo fica, caramba, ficou muito forte. E, putz, as cenas de ação dessa R2 realmente me empolgou, que é uma coisa que não tava me empolgando muito, na verdade nunca me empolgou tanto, mas eu não sei o que aconteceu. Eu fiquei surpreso, tipo, o Rodrigo empolgado com uma cena de mecha, cara. Pois é, foi muito louco, cara. Eu não sei porquê, mas realmente foi algo que me prendeu nessa R2. Não, eu acho que Code Geass, depois que a gente teve essa conversa, também achava como o Rodrigo, é uma consequência da trama política. E aí, eu fui dar uma olhada, assim, realmente nas lutas. Eu acho que Code Geass me deu um outro olhar pros animes de mecha, junto ao próprio Gurren Lagann também, né? Só que o Gurren Lagann é uma forma mais... uma desconstrução e também uma espécie de homenagem. E por falar em luta, a batalha final é um presentão, né? Putz, é o drama ao ápice mesmo nos mechas, né, cara? Sim, com certeza. Eles conseguem explorar tudo possível ali em mecha, sem falar que é uma luta completamente, não só decisiva, como também muito sangrenta, né, no caso, porque você tem muitas mortes de gente importante ali, e é a batalha final do Lelouch com o irmão dele, que é um cara tão inteligente quanto ele. A Cornelia até fala isso, né, que se o irmão dele tivesse nascido em outro tempo, ele seria um rei perfeito. Sim, né? É interessante você ver essa honra, né? Aí nele você consegue ver a honra que não tem no Jeremias, né? Sim. Eu acho que eu tenho que me realocar quanto uma questão que eu falei no papo da R1, que foi as fusões de gênero que Code Geass leia até alguns comentários. Eu acho que eu concordo também. Eu disse lá no papo da R1 que é muito bom essa fusão de gêneros. E eu, pelo menos, não me incomodo de não ter aprofundamento, né, aqueles outros personagens em volta, como a própria Cici. Eu não preciso me incomodar muito com isso. Como eu disse agora há pouco, chegou um momento que eu já aceitava e conseguia entrar de boa na história com isso. O que vai mudar é só pra influenciar e bater na trama. Mas isso é uma lança de dois gumes, né? Porque se você não curtir essa mistura, ou não relevar o que você não gostar muito ali, essas conveniências, ela pode ser totalmente o contrário, pode ser horrível, pode virar algo torturante até pra gente que tava gostando até ali, porque em muitos momentos, como na escola, né, novamente a escola, até a parte política acaba beirando uma certa tortura pra essa repetição às vezes, né. A escola cara, a escola é o que faz Code Geass não ser o melhor anime da história, porque caramba, cara. Eu lembro de uma cena que, tipo, o Lelouch, ele tem que tomar uma decisão política ali, que é fazer com que a Tenzin case com alguém do lado dele. Exatamente, eu ia falar isso agora, cara. Nossa, cara, meu Deus, que negócio bizarro. E aí ele liga pra Charlie, né? Ele liga pra mim, e aí, você fazia o que nessa situação? Ah, mas por que? Ah, não, peraí, eu tô só pensando aqui. Aí ele vai e volta pra Tenzin e fala, ó, segundo a Charlie, ele não fala isso, claro, mas tipo, segundo a decisão dela ali, você faz isso, isso e aquilo. Quer dizer, putz, ele tomou uma decisão política que vai reger completamente a trama por uma garotinha do ensino médio que não tem nada a ver com... Ah, cara, não, eu não engoli aquilo ali. É tosco pra caramba. Não engoli, e você percebe que a escola ela acaba influenciando muito no anime em vários momentos. Como o Pedro falou no primeiro, na R1, né? Que, putz, o Zero tá lá numa decisão política, do nada a menina fala, e aí, você acha que a gente vai fazer o que pro aniversário da guria hoje? Não dá, cara, você não engole aquilo. E na minha opinião, eu acho que a R2 tem mais problemas que a R1,
Apesar de ter cenas políticas e ação igualmente boas da temporada anterior, né? A gente vê que tem vários momentos que ela dá uma volta em vários gêneros, de novo, né? A R1 tem isso, mas aqui parece que eles dão uma esticada a mais, né? Parece que a esfera é maior, então parece que eles diminuem os momentos de política e de ação e colocam muito mais essa questão da escola, do slice of life. Eu consegui ver mais ou menos que o motivo disso é porque, sei lá, coisa da minha cabeça aqui, talvez seja, talvez não seja, que eles queriam fechar R2 com 25 episódios também, então eles tiveram que enrolar o máximo que pôde ali, sem conseguir aprofundar muito no que deveria aprofundar mais. Então você tem muitas coisas que ficam rasas ali, mais ou menos, que basicamente, não rasas, mas contadas muito rápido, de uma forma muito chula, que a gente chega já no final, que é pretexto ali do imperador chegar onde ele queria, quem ele era. Então você vê que aquilo dali foi tão mal feito, cara, que você fica, putz, sério? Por que isso? É um plot twist consequente disso que você tá falando, consequente dessa prolongação. Isso, né? Eles prolongam demais as partes chatas, e quando você tem mesmo que ter um desenvolvimento, você não tem um desenvolvimento, acaba muito rápido. De política, tem vários feitos bem maneiros aí nessa segunda temporada. Acho que a primeira é aquela questão do 1 milhão de japoneses e o reconhecimento da independência, né? Ele tem uma sacada diplomática foda, né? Que ele fala, não, assim, eu me rendo, tal, não sei o quê, mas tem uma condição. O Zero vai ter que ser exilado. E aí, num dia, ele deu um capacete uniforme pra todo mundo, e assim, todos são zeros e todos podem ter o exílio, já que o Zero não é uma pessoa, né, com identidade própria. Então todo mundo ali é zero e ele consegue refúgio pra todo mundo. Exatamente, a partir do momento que você exila aquela galera toda, eles têm que ter um local pra ir, né? E aí é onde eles conseguem deixar de ser indulgentes, mais ou menos assim, né? E eles conseguem abrir lá as Nações Unidas a partir disso. E aí você realmente começa a ver que o Zero, ele finalmente deixa de ser só luta, luta, luta pra chegar a uma conclusão, e você começa a ver um final no anime. Apesar de que acaba não sendo nada do que aquilo ali aparenta, né? Ele segue manipulando as massas japonesas. Tem um diálogo incrível que ele diz que o que torna alguém japonês é o orgulho, a convicção e os princípios específicos. Ou seja, ele tá falando da cultura ali. Ele questiona o Suzaku, né? O que te torna japonês, e aí ele explica exatamente isso. O que torna japonês é a cultura. Eu acho esse diálogo ótimo, porque ele tá mostrando pro Suzaku, o Lelouch, ele é tão japonês quanto o Suzaku, né? Apesar do Lelouch ser um Britânia, porque ele tá na cultura japonesa, ele tá na convicção japonesa. Ao mesmo tempo que ele tá falando pra todos os japoneses, o Japão não morre com uma ocupação estrangeira. O Japão vive culturalmente nas pessoas. E esse ponto de vista, historicamente falando, faz todo sentido. A gente volta naquilo de que o Zero, o cara que tá lutando pela independência do Japão, não é japonês. E aí nessa parte ele deixa claro que não importa se eu sou brasileiro, americano, britânico, tudo, qualquer coisa. Brasileiro importa. Brasileiro importa. E até sua negação de meca ali. O que importa é que o que ele quer é manter a cultura japonesa. E o que torna você japonês é a sua cultura, independente do local que você esteja. E a gente sabe que a população em geral só entra em um conflito quando ela tá desgastada, né? Ela só vai entrar em uma revolta, realmente se destruir por isso, quando realmente afeta demais o cotidiano dela. O camponês sempre evita a guerra, ele só quer seguir a vida dele. Mas se a opressão atinge a vida mediana dele, é o que faz a guerra ter um apoio popular, e ele vê isso, né? Isso que é muito legal. Ele vê isso e ele instiga o apoio popular. E aí que entra o nacionalismo do Lelouch em exaustar Britânia como vilão de Britânia, mas como herói. O Lelouch segue a mesma coisa, os fins justificam os meios, principalmente os meios deles, e ok, esse é o personagem. Apesar dele ter vários loops de desenvolvimento, ele só vai ter alguma mudança no final da obra. Mas como falamos na R1, né, desses loops, só uma curiosidade, no episódio 10, quando o Zero enfrenta a Federação Chinesa, ele usa uma tática usada pelo Aníbal contra os romanos, de deixar o inimigo adentrar as linhas de frente e cercar pelos flancos, formando uma flecha. E por último, só uma referência histórica novamente. Eu sei que é muito tosco a Nina ter virado Einstein, não sei o que, né? Ela só era um personagem horrível, que a história reutilizou. Mas aquela ideia da bomba que ela cria, ela é uma referência entre a guerra entre Estados Unidos e o Japão, que falamos na R1. Faz o Japão se render na Segunda Guerra Mundial, é a criação da bomba atômica, né? E ela é desenvolvida realmente no final da guerra, assim como no Code Geass, que aparece na história para acabar com o conflito entre Japão e Britânia.
E, novamente, é isso que acontece com o de Geass, né? Só mais uma referência histórica bem legal que eu vejo com o de Geass. Bom, a reta final, né? A gente sai daquele Slice of Life, finalmente. E aí a gente vai pra aquele mundo de si, né? Que começa no episódio 15. Eu acho interessante aquele diálogo entre o Lelouch e as máscaras que falam com ele ali no mundo do Imperador. Que ele fala, eu exijo respostas sobre o Geass e a imortalidade. E a máscara responde dizendo que ele não tem o direito de cobrar verdades se ele tinha construído uma vida de mentira. E é aquilo que eu falei no papo da R1 sobre ele ser falso com as pessoas, dele colocar uma máscara social, que ele não tem, né, realmente uma identidade. Os personagens ficam perguntando depois, nossa, mas o Lelouch é essa pessoa boazinha, né, que cuida no Lally ou aquele terrorista, né? É realmente até uma instigação até pra você querer saber quem é o personagem. Não é exatamente uma crítica, mas algo que me incomodou nessa reta final é que mesmo atingindo esferas internacionais as ações do Zero, o anime ainda fica muito acunhado àquele núcleo de personagem, sabe? Aquela coisa doméstica. Será que não era melhor deixar a escola mais de lado e colocar mais importância nos outros lugares do mundo? Tudo bem, eu sei que essa é a história da rebelião do Lelouch, e a rebelião do Lelouch envolve a escola. Até porque tem as ovas e os mangás que falam de outros conceitos. Eu me incomodou isso, me senti muito arrastado, como eu já falei. Eu acho que dava pra você pelo menos falar um pouco da União Europeia, né? Não sei o que lá. Sim, é aí que você percebe que não tinha por que eles estenderem tanto aquilo que a gente falou mais cedo, né? As partes de Slice of Life. Porque eles tinham coisa pra desenvolver. Putz, tem um mundo ali, Britânia, ele comanda o mundo praticamente. Então tem muito mais o que desenvolver ali, mas eles ficaram muito presos ao Lelouch e à escola e ao seu âmbito ali de amigos. E aí, enfim, né, chegamos àquela história lá no mundo de si, que o Imperador é imortal, e aí tem aquele plot twist bosta. Pior plot twist. Que na realidade eles só estavam cuidando do Lelouch e da Nunnally. Cuidando. Até porque o maior argumento do Lelouch ali é que eles não estavam cuidando deles. Eles abandonaram eles pra seguir um sonho deles mesmos. E você percebe que o Lelouch também é um grande hipócrita. É porque ele critica o pai e a mãe, né? Porque o pai e a mãe, eles estavam atrás de uma ambição dele. Por isso eles exilaram o Lelouch no Lally. Mas no fundo eles estavam cuidando dele e tal, e tal, e tal. Mas você acaba percebendo que o Lelouch, ele tá fazendo tudo aquilo pela Nunnally também. Mas a Nunnally só quer ter ele. Não quer ter um mundo, sabe? Então você acaba... Você não acha que ele muda de opinião exatamente aí? Porque a conclusão... exatamente quebra isso. Sim, exatamente. E aí, a partir desse diálogo, que eu quero falar agora, a partir desse diálogo, ele começa a perceber que ele também tem feito o mesmo, e você percebe que no final ele acaba fazendo de tudo, até magoando a própria irmã, pra chegar à conclusão final mesmo, que aí sim ele estaria realmente cuidando da irmã. E cara, tinha outras formas de você colocar que o Imperador também estava cansado do mundo e das guerras, e que ele passou por tantos traumas e dor que ele abandonou a sua humanidade, confrontado com Lelouch e sua ideologia para um futuro melhor e salvar Nunnally. O Lelouch dava pra usar esse argumento novamente com ele. Então assim, não era necessário esse plot bosta, entendeu? Essa comparação entre o pai e o Lelouch, acho que tem até um diálogo do irmão dele que ele fala, né? E aí depois o Lelouch rebate falando, olha, o nosso pai olhava pro ontem, e você, né, ele fala pro irmão, tá olhando pro hoje, mas eu olho pro amanhã. Aí o irmão responde, mas o amanhã é incerto. Mas aí ele fala, por isso que eu estou trabalhando diferente no hoje, pra transformar o amanhã incerto pelo menos favorável, cara. Putz, bem foda. Sim, bem foda, porque você percebe que o Lelouch, naquele final ali, né, ele não tem lutado pra salvar a pele dele ou algo assim. Ele tem lutado, ele tem se sacrificado, na verdade, pra ter um futuro pras pessoas. Então o Lelouch, ele se dá ao Japão. Ele esquece tudo aquilo de que eu vou ser governador, que eu vou ter um país. Ele simplesmente fala, não, eu cheguei nesse ponto aqui pra me sacrificar mesmo. E se eu cheguei até aqui, eu realmente tenho que dar a minha vida em prol da humanidade, em prol do Japão. Sim, porque o Suzaku questiona ele, né? Por que você fez tudo isso? Ele, Nunnally, aí o Suzaku fala, para de se esquivar nisso. A Lelouch para e fala, eu fiz isso pela humanidade, cara. Aí sim, entendeu? Aí sim. E os episódios finais, é exatamente ele se construindo como um monstro, né? Sim. E cara, nesse mundo do Si ali, né? Eu devia ter falado isso mais cedo. É ali que você percebe que, putz, cara, a conveniência chega ao ápice, porque todo mundo no anime tem guias. Eu tava achando já que o Suzaku adquiriu um guias ali. Porque a mãe dele tem um guias de mudar de alma. Porque antes, assim,
A Cici fez contrato mais que banco e falência aí, né? Com certeza. Porque, tipo, antes, né, na R1 tinha dito que, pô, a pessoa tinha um guias a partir dos desejos dela. O Lelouch, ele tinha um guia de, pô, dar ordem pras pessoas pra ele chegar ao objetivo dele ali. O rei de Britânia, de reconstruir a memória, etc, etc. Aí você tem a mãe dele, que tem o guias de trocar de alma. O Knight of One, né, ele tem o guias de ver o futuro, e aí você vê que todo mundo tem guias naquela porra, então, véi, aí fica um negócio bizarro, aí fica complexo o negócio. Você vai ficar mais triste se você souber que na OVA tem gente com guias também. Ah lá, cara. Que é lá na União Europeia. É isso, guias é muito louco, cara. Pra mim, você tem a R1 toda ali só com o Lelouch, com guias, eu quero ter falado, não. Ó, bora fazer guias aqui como se fosse poderzinho de Dragon Ball, sacou? Bota todo mundo aí com guias e foi. Aí você tem por isso que torna o plot twist mais merda ainda. Com certeza. Aí você tem um casal de guias, filho com guias. Aí o filho do Lelouch, que agora tem R3, né? Vai ser com guias também, aí pronto. Mas ali o pessoal fala que naquele momento ele ganhou imortalidade. Parece verídico pra você? Eu comecei a imaginar também algo do tipo, que a partir do momento que ele destruiu o pai dele, ele ganhou essa imortalidade. A gente vê uma cena, né, que o Lelouch ele mata o Imperador. O Imperador realmente morre por alguns minutos, depois ele ressuscita. Aí você pode cair naquilo, putz, será que o Lelouch ele morreu naquele momento, mas algum tempo depois ele ressuscitou? Talvez seja esse o pretexto pro R3. E ele pode ter conseguido a imortalidade a partir daquele mundo ali mesmo, destruindo o Imperador. E é interessante que esse conceito dele ser mal, né, e se construir como um demônio do mundo, a Nunnally teve a mesma ideia, né, que ela fala, não, esse castelo, essas bombas, vai ser o grande ódio do mundo, não sei o quê. E aí ele começa a acumular o fato de ser o vilão do mundo politicamente, todos odeiam ele. Sim, eu acho interessante essa parte dele usar o guias na Nunnally, porque ele naquele mesmo diálogo ele se policia, né, ele, putz, será que é certo eu usar o guias na minha irmã? Porque ele tem, naquele momento ali, ele amadurecendo, ele tava ali atrás da ambição final dele, que era a de acumular todo o ódio e explodir nele. E ele fala, putz, não é certo eu usar o guias na minha irmã nesse momento e tal. E ele consegue perceber que ao final que ela quer chegar é o mesmo dele. Aí ele chega e fala, entendi, então você quer a mesma coisa que eu. Então não tem porquê eu não usar. Ele vai e usa, e tem aquele final ali épico pra mim, né, que ela cai da cadeira e fala, você é um monstro. Você é um demônio. Ele realmente veste a máscara de demônio, ele nem olha pra trás. Ele consegue continuar seguindo e chegar ao final do plano dele. Aí chega a morte dele, que é a conclusão política da série. O inimigo do mundo morreu, né? Porque ele estava acumulando aquele ódio. É sobre o corpo desse inimigo que as pessoas vão poder criar uma democracia coletiva em cima daquela ditadura que ele fez. Por isso que mesmo que ele não tenha sido morto de verdade, entre aspas, né? Porque tem essa teoria da imortalidade, não sei o quê. Se ele estiver vivo, publicamente, digamos assim, isso quebra a conclusão política daquela unificação que ele fez. Porque ele até pode estar vivo, mas a questão é as pessoas, o mundo saber. Porque isso é o gosto da cena final, né? Que deixa em aberto e tal. Porque ele pode estar vivo e seguir com a vida dele. Ele só não pode mostrar ao mundo mais. Porque realmente ele pagou pelo pecado, porque ele fez filha da putice o anime inteiro, velho. Sim, no final ele realmente chegou no ápice da filha da putice ali, né? E vale lembrar também que ele morreu, mas o Zero não tá morto. E apesar do Suzaku tá morto também, entre aspas, né? Mas os dois podem vestir o manto do Zero atrás da máscara. Então você pode ter um Lelouch ali, você vai ter o Lelouch, na verdade, como o Zero, mas não necessariamente quebrando o arco final da R2. Eu acho a cena final muito foda. Assim, é muito triste. Revejo várias vezes, fico tocado, porque é uma construção de tudo que é Code Geass. Porque, como eu disse, a reta final ela vai construindo ele como um monstro, não sei o que, e trazendo todos os 50 episódios para aquele final. E aí tem a cena do Suzaki enfiando a espada nele, né? E aí ele fala, olha, é a hora da bala me atingir, né? Que é o discurso dele, porque quem atira tem que estar preparado para levar o tiro. E, cara, é perfeito. É perfeito. E isso remete muito ao episódio 7, se não me engano, quando ele cria a Ordem dos Cavaleiros, que ele fala, Britânia, ela tá sempre atirando, mas ela nunca tá pronta pra atirar. E é por isso que eu tô criando a Ordem dos Cavaleiros, pra gente reverter essa situação. A gente vai atirar neles tanto quanto ele atira na gente. E aí você percebe que ao longo dos episódios, o Lelouch ele nunca tá tão pronto assim pra levar o tiro. E aí você chega nesse ápice que ele fala, não, se durante 50 episódios eu atirei,
aqui é a hora de eu realmente levar o tiro e mostrar que esse tempo inteiro eu tava preparado pra esse ápice. E aquilo é a despedida da história com ele, né? Despedida perfeita da gente com ele. Aí tem a cena que ele cai, ele fala: vou destruir o mundo e o recriarei, né? Meio, tipo, o cara é arrogante até na cova, e a Nunnally coloca a mão e vê tudo que ele fez, né? Tipo, pra compartilhar realmente o sentimento de dor que você teve ali com ele, cara. Dele ser um vilão, mas na verdade ele ser o maior herói, né? E ele quebrar o ciclo do ódio, né? Sim, eu acho interessante. O que eu acho muito interessante no Code Geass, na verdade, é que ele faz com que os personagens entendam sem que os próprios personagens precisem explicar tanto. Por exemplo, a Karen, ela consegue entender a situação na hora que o Zero aparece. E o Lelouch tá lá em cima, não, o Lelouch tá ali, o Zero tá ali. Ah, entendi a situação. E você vê que a Karen, quando o Todo, ele fala: peraí, mas o Zero ali? E a Karen fala: não, aquele é o Zero. O Zero não é necessariamente o Lelouch. O Zero é uma ideologia e ele vai realmente chegar ao final da ideologia agora. E você percebe também a mesma coisa na Nunnally. Ela toca no Lelouch, mas ela não necessariamente tem toda aquela visão. Ela consegue entender que ele chegou na mesma conclusão que ela. E aí ela começa a chorar e tem toda aquela cena tocante. Então você não tem toda uma enrolação. Com certeza, se terminasse o anime e os personagens ficassem 100% putos, né, com o Lelouch, você teria um final angustiante. Mas você tem um final que os personagens mais importantes conseguiram entender o que o Lelouch que queria passar. E bem, esse lindo final pode ser estragado porque eles anunciaram em 2016, ou foi no começo de 2017, eu não me lembro, que vai ter uma nova temporada, ou enfim, vai ser uma continuação. Não falaram se vai ser nova temporada, ou uma continuação em OVA, ou em filme. Falaram que vai ter filme, recapitulavelmente pode ser em filme. E bem, Rodrigo, qual a sua opinião sobre essa continuação? Quando eu vi lá que até R3 do Code Geass, eu, caramba, cara, Code Geass é o anime com o melhor final que eu já vi na minha vida. Botar um R3, vai botar tudo em jogo. Vai botar tudo isso em xeque, sabe? Você pode destruir como você também pode melhorar. Então, pra mim, é uma faca de dois gumes. Você pode ter ali uma continuação muito épica, como também pode ter uma destruição completa da obra. E a gente sabe que a Sunrise tá fazendo isso pra vender. Porque ela lançou aquelas OVAs do Boku no Akihito, que é ruins, assim. Se liga, essas OVAs estavam vendendo muito bem, assim. E aí quando o Lelouch aparece, né? Porque ela se passa entre R1 e R2. Quando o Lelouch aparece, as vendas mega subiram porque ele é um personagem muito carismático. E aí eu acho que isso foi o maior impulso pra eles fazerem essa continuação, porque, poxa, a gente tem que continuar com o Code Geass, mas tem que continuar com o Lelouch. E aí pra mim, cara, já é muito maçante. Não, eles sempre visam o dinheiro, claro. Mas vai dar muito mais problema ainda quando você vê que uma obra já terminou, eles estão recomeçando só pelo dinheiro. Você tem muita chance de ter algo muito empurrado ali. E, bem, eu não sei o que esperar, talvez aconteça algo que esteja ameaçando esse mundo politicamente democrático, mas pelo trailer a gente viu que o Lelouch, na verdade, não o Zero, vai ser meio que o vilão. Então assim, não sei o que esperar e a gente só pode opinar pouco, porque não tem quase nada divulgado. Apesar de várias coincidências e conveniências no roteiro e vários personagens superficiais, Code Geass é um anime muito querido por nós, principalmente por mim, pelo conceito político histórico que ele apresenta e conclui, e a engrenagem da trama, usando ali os próprios personagens e toda a questão política. Isso tudo me deixa encantado com a obra. Para mim, Code Geass é uma obra que tem seus desvios e falhas de roteiro, mas que no final, como um todo, deixa a obra muito excelente, assim. Então, pra mim, na minha opinião, é um ótimo anime, sim. Eu faço das palavras do Pedro as minhas. Esse papo foi interessante pra mim, porque quando eu vi Code Geass a primeira vez, eu gostei muito, assim, até meio que pulei algumas falhas dele, e até naquele meu top 5, né, eu coloquei ele em primeiro lugar. Esse papo foi muito legal pra mim rever o meu conceito, meu ceticismo e meu favoritismo pela obra. Então, foi legal, Rodrigo. Gostei de fazer esse papo, viu? Foi desgastante pra caralho? Foi, mas estamos aqui. 3 vezes gravando o primeiro R1, 3 semanas atrasando no R2. Tudo pra vir R3 aí te fazer um novo papo. Pois é, e a gente cumpriu uma promessa antiga do canal, né? O pessoal até comentou, ficaram zoando lá no papo da R1. Daqui 15 anos eu volto pra ver o papo da R2. Mas tá aqui, a gente fez. Daqui a 15 anos sai o papo do Fullmetal. Então é isso aí, galera, a gente vai terminando o papo por aqui. Foi muito, muito gratificante fazer o papo do Code Geass. É um projeto que a gente já tem desde o papo do Sankaria, que é o primeiro papo do primeiro canal do HC. Então, futuramente sai o papo do Fullmetal, que provavelmente você já sabe que é o meu favorito, só pelo nosso avatar, e vocês já sabem qual é o nosso personagem e anime favorito.
Não se esqueça de passar na página do HC, dar uma passada também na página da Rede Tsuzuku e visitar os outros canais. Curta também nossos passeios. Até a próxima e falou! Falou!